Mas vida real, impossível. Eu recebi um comentário aqui no meu vídeo que eu postei ontem, falando para eu mostrar minha rotina, como que funcionam as coisas. Então, aqui estamos nós, tá? Na vida real, agora falta 5, mais ou menos, para meio-dia. E eu estou correndo aqui com o meu almoço, porque meio-dia e 45 e 50, os meninos já têm que estar saindo para a escola. Tem o Benjamin e a Mariana, eles não estudam na mesma escola, então assim, tem que levar um, depois levar outro. E aí todo dia é a mesma coisa por aqui, gente. É bem parecido assim, praticamente igual todos os dias. Agora eu tô aqui fazendo almoço e hoje eu estou tão animada, graças a Deus, porque ontem eu tava tão borocochô. Ontem eu até postei no TikTok falando sobre isso, sabe? Se a gente for fazer as coisas movido a motivação, a gente desanima, a gente para. Então, por exemplo, ontem eu gravei por propósito mesmo, porque eu tava falando sobre isso. A gente tem que fazer as coisas não só por motivação, mas sim por propósito e com fé, né? Porque se a gente for basear as coisas que a gente precisa fazer nos nossos sentimentos, eu já tinha parado minha faculdade, ontem mesmo eu estaria lá na cama, lá não ia ter feito almoço, não ia ter feito nada. Então, por isso que é um dia de cada vez e a gente precisa fazer o que tem que ser feito, independente da nossa vontade ou não. Aí ontem eu gravei esse vídeo, super assim, indisposta, falando justamente sobre isso, e hoje eu já tô super feliz, animada, porque nós sabemos que é assim, gente, a vida real é assim, um dia de cada vez, um dia a gente faz com mais entusiasmo, outro dia a gente faz mais por obrigação e seguimos assim, né? Seguimos assim. Eu não vou ficar mudando a câmera aqui o tempo todo, mas eu tô de microfone, vocês vão me ouvir. Vou pegar a carne aqui. Hoje eu vou fazer coxinha de frango na air fryer, que é uma carninha que a gente ama por aqui. E assim, haja criatividade também, né, gente? Fazer almoço e jantar todos os dias em casa. Mas assim, é comida simples, sabe? Que rola aqui. Todo mundo gosta e é o que temos, né? Então, um dia é uma coxinha, outro dia é um bife com a batata frita. Eu amo fazer rabada, de vez em quando eu faço rabada. Enfim, vida real. Vida real, né, gente? E falando um pouco com vocês sobre o meu devocional de hoje, Deus me fez me lembrar de manhã do versículo sobre a história de Jó, que ele diz que, ele fala, Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram, né? E eu fui pensar sobre isso, porque muitas vezes nós somos acostumados a escutar algum versículo, mas nós não paramos para analisar, para pedir para Deus nos mostrar, nos ensinar algo através daquilo. E Jó, se vocês lerem a história de Jó lá no começo, diz que Jó era um homem íntegro, um homem bom, um homem temente a Deus. O que que isso nos leva a pensar? Que Jó ouvia sobre Deus, que ele conhecia as leis, que ele conhecia sobre Deus, o que que a gente precisava fazer, o que que a gente precisava obedecer. E geralmente nós também somos assim. Tem que pegar outro. Geralmente nós também somos assim, né? Nós conhecemos a Deus, às vezes a gente já nasceu num lar cristão, ou você se converteu em um dado momento aí da sua vida, e nós, a partir disso, ouvimos muitas pessoas ensinando, pregadores, e isso é maravilhoso, é muito bom. Só que em algum momento da nossa vida, Deus, ele vai, como que eu posso dizer? Deus, ele vai querer, assim como Jó, mostrar um lugar muito mais profundo. Não só teoria, mas sim poder experimentar de fato a presença e o poder de Deus, né? E Jó, ele não diz esse texto no começo da sua vida, mas ele diz depois de ter perdido tudo. Vocês têm noção, gente? Jó, ele perdeu todos os seus filhos, né? Vamos colocar isso aí em primeiro lugar. Ele perdeu todos os seus filhos, e uma vez eu vi uma pregação muito interessante que fala que provavelmente Jó era um bom pai.
Porque para os seus filhos estarem todos sentados em uma mesa, numa refeição, quer dizer que ele sempre pregou sobre unidade, sobre união entre os irmãos. 10 irmãos estarem todos juntos, isso já é uma realização, né, para um pai e para uma mãe. Então a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos na casa de um deles, que foi quando o telhado, né, a casa desabou sobre a cabeça deles e todos morreram. Jó, ele perdeu todos os seus bens, e eram muito, gente, muito. Ele perdeu tudo. Ele perdeu amigos, ele perdeu status e ele perdeu saúde. Jó, ele ficou à beira da morte. Jó, ele ficou assim, couro e osso, todo ferido, machucado. As pessoas não queriam ficar perto dele. E é nesse momento que ele encontra Deus. Não só o Deus das orações bonitas, dos sermões bem elaborados, mas o Deus que queria se relacionar com Jó. Deus, ele se revela a cada filho, talvez de uma forma diferente, sabe? Às vezes, eu falo que Deus, ele... Por exemplo, aqui em casa, eu muitas vezes não me comunico com o Benjamin igual eu me comunico com a Mariana, porque cada um exige de mim um jeito, sabe? Às vezes eu preciso ser mais firme com um, acolher mais o outro em certa situação. E a vida é assim. Da mesma forma, Deus, ele sabe como se relacionar e se revelar a cada filho. E Jó, ele não pecou, gente, ele não fez nada de errado, né? Ele até indagou muito sobre isso, seus amigos também. Só que Jó, Deus sabia que ele suportaria aquele processo, porque na palavra de Deus diz também que ele não nos dá um fardo maior do que nós possamos suportar. E muitas vezes nós achamos que nós não vamos suportar, mas se Deus permitiu aquilo, ele vai nos sustentar, ele vai nos carregar, ele vai cuidar de nós. Foi assim com Jó. Então, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse e fez com que Jó o visse, não só o conhecesse em toda a teoria que ele aprendeu durante toda a sua vida. Eu falo que, eu até falei para vocês no último vídeo, que o que me levou a ter constância no devocional foi o sofrimento, entende? Foi saber que não tinha mais para onde ir, eu não tinha mais controle e que eu só tinha Deus para recorrer. E para mim isso não era suficiente. Eu buscava a Deus, só que eu também trabalhava com as minhas próprias mãos, assim, eu fazia as coisas do meu jeito. E em dado momento do ano passado, eu vivi na pele que eu entendi que eu precisava dar um passo, eu precisava ir mais fundo, eu precisava ter mais intimidade para conhecer de fato quem era Deus e poder usufruir da paz que excede todo entendimento, do refúgio, do alívio que só vem de Deus. Então, talvez você também esteja num momento de muito sofrimento, mas que você possa encontrar propósito nisso. Por que Deus está me levando a esse lugar? Entendeu? Por que eu estou passando por isso? Será que eu preciso me aprofundar? Será que eu preciso entrar mais para o meu quarto, fechar a porta? Será que eu preciso ler mais a palavra? Deus tem algo a me ensinar através disso. Deus não tem prazer, gente, em ver os seus filhos sofrendo. Não tem. Deus não ama te dar uma dificuldade, te fazer perder alguma coisa. Não. A vida é assim. Deus já nos avisou que nesse mundo, nessa vida, nós teríamos aflições, mas Ele já vem em seguida falando, tem de bom ânimo, né? Tenha fé, eu venci o mundo, eu estou com vocês. E Ele também diz, eu vou deixar para vocês um consolador. Um consolador. Deus não disse que quando nós conhecermos a Ele, quando conhecemos Jesus e tudo mais, Ele não disse que ninguém da nossa família vai morrer, Ele não disse que nós não vamos ter câncer, Ele não disse que nós não vamos passar dificuldade, mas Ele nos promete a presença dEle. Ele nos promete não nos deixar sozinhos. E isso deveria ser suficiente para nós, entende? A gente tinha que entender isso e colocar isso em prática. Compreender que Deus, Ele é suficiente na nossa vida e que tudo que vem na nossa vida é para nos ensinar algo, é para a gente amadurecer e para a gente chegar nesse lugar de revelação e conhecer a Deus não só do que a gente ouviu, mas sim de ver, de experimentar, de sentir, entendeu? Hoje foi esse sim o devocional que eu postei até lá no TikTok,
que lá eu posto um devocional por dia. Só que aqui a gente pode conversar mais, discorrer mais. Lá eu tenho que falar isso aqui tudo que eu falei em 1 minuto, né? Então, eu falo que Deus ministra primeiro ao meu coração, Deus fala comigo para depois eu compartilhar aqui com vocês. E se você não conhece a história de Jó, é um livro assim, riquíssimo, é um livro cheio de aprendizados. E Jó é humano, né? Ele não ficou lá, não, Jó fala coisas assim muito humanas. Mas ele entende que ele está ali porque Deus permitiu e Deus vai cuidar dele. Ele fala, nu vim, nu voltarei. Então, assim, tudo, gente, nessa vida não vale nada se nós não tivermos relacionamento com Deus. Então, assim, você vai ganhar muito dinheiro, amém. Mas a hora que você for embora, vai ficar tudo aí, entendeu? A nossa vida, ela precisa ser mais baseada na nossa eternidade. Porque aqui, pensa se você viver 80 anos. Pensa, 80 anos diante da eternidade. Eternidade é nada. É nada. Então, assim, nós ficamos aqui, gente, preocupados. Às vezes eu tô ansiosa com algum problema, meu marido fala assim, amor, vamos pensar na pior das hipóteses se der tudo errado nisso que você tá preocupada. Na maioria das vezes é tipo assim, eu nem sei falar, porque alguém vai bater na minha porta e me cobrar. Eu vou ficar na rua com o carro estragado. Sei lá, é nada, entendeu? Nós estamos com saúde, nós temos uma casa, nós temos uma família. E talvez você tenha perdido alguma dessas coisas que eu tô falando. Talvez você tá aí com uma doença, talvez você perdeu seu filho, talvez você tá passando por um divórcio, eu não sei. Mas saiba que Deus sabe de tudo, Ele vai cuidar de você e que você possa enxergar Deus, buscar conhecer a Deus nesse momento. Não é buscar Deus só quando a gente está sofrendo, mas muitas vezes o sofrimento, ele é essa ponte, assim como foi na vida de Jó, de conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, todo sofrimento é muito pequeno diante da grandeza, da bondade, da misericórdia, da vida e da eternidade, da salvação. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então, estou aqui fazendo meu almoço, pude compartilhar com vocês um pouquinho do meu devocional de hoje. Fico muito feliz e saiba que você que está aqui até agora é muito especial. Você está fazendo parte de um recomeço na minha vida e, mesmo que seja de forma indireta, você tem sido bênção na minha vida. E se eu puder te pedir, é para você se inscrever, para você curtir esse vídeo, deixar um comentário ou encaminhar para alguém, que nós sabemos que assim o YouTube vai entregar, essa palavra para mais pessoas. Então, conto com vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser.